Olá, boa tarde. Quarta-feira, habitualmente, né, todos sabem, falamos de saúde. Hoje vamos falar de reumatismo, já que no dia 30 foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Reumatismo. Por isso, nosso convidado do Almanac hoje, Dr. Félix Trentin, reumatologista, e esse é o assunto. Porque tem um estigma aí, Dr. Félix, de que o reumatismo é coisa de idoso. O reumatismo pode atingir pessoas mais jovens. E por que acontece isso? Boa tarde. Boa tarde, Dete. Boa tarde aos telespectadores da TV Barriga Verde. Sim, na verdade, existe esse estigma porque ainda se acredita que o reumatismo seja somente uma doença que pega idosos. Mas ela pega todas as faixas etárias, desde crianças. Então, a gente tem pacientes desde 2 anos, que as faixas etárias menores, até os idosos. Só que cada faixa etária vai ter sua doença específica. Existem algumas doenças que vão cometer idosos, adultos jovens, e aí você vai ter algumas só para homens, outras para as mulheres, dependendo da idade, e as que acometem as crianças. E muitas vezes essas doenças que acometem as crianças são parecidas com as doenças que acometem os adultos. Por exemplo, artrite reumatoide. Existe a artrite reumatoide do adulto e existe a artrite reumatoide da criança, na mesma gravidade, que leva aos mesmos tipos de deformidade. Por exemplo, num adulto, ela vai... é mais comum em mulheres jovens, na faixa dos seus 30, 40 anos, ela vai causar deformidade nas mãos, perda de movimento. Isso pode acontecer nas crianças também. E isso se torna até mais grave numa criança, porque você tem uma vida inteira pela frente, né? Mas ela, com certeza, todas as faixas etárias são acometidas, né? Embora ainda exista essa ideia de se pensar que é mais nos idosos. Com certeza também ela é mais frequente nos idosos do que nas crianças. Né? Dr. Félix, então, um idoso já, ou enfim, a pessoa que já sabe se manifestar, no caso, ela sabe, vai ter dor, quais são os sintomas. Eu queria que você dissesse isso para as mãezinhas em casa, que a nossa pretensão é essa, né, de prevenir. Mas numa criança, o que se deve perceber, então, que até que a criança não consiga se manifestar? Que tipo de sinais o reumatismo dá numa criança? Bom, na verdade, isso que você comentou, né, da questão desse dia de combate ao reumatismo. O objetivo disso é informar as pessoas por que, né, o que fazer, ou o que é exatamente esse reumatismo, que na verdade não é uma doença só, mas uma centena, em torno de 110 doenças diferentes, né, com manifestações diferentes, às vezes que são diferentes de uma pessoa para outra, tendo a mesma doença. Quais seriam os sinais de alerta? Podemos dizer que existem 5 sinais de alerta para qualquer faixa etária. Dor, que é a causa mais comum, inchaço, né, vermelhidão na articulação, a articulação ficar quente, né, e a dificuldade de movimentar a articulação. Dr. Félix, a partir do momento que eu tenho, tratáveis ou curáveis? Tratáveis algumas, curáveis outras. O que se sabe hoje em dia, né, com essas terapias mais modernas, que hoje a gente chama de biológicos, que são medicamentos assim, que eles estão focados para tratar realmente o processo que leva ao surgimento da doença, não só sintomas. Porque o que o reumatologista faz não é simplesmente tratar dor, a gente trata a doença. Tratamos a dor, né? Mas a dor é uma consequência da doença. Então, se não tratar a doença, o processo não vai melhorar e pode até evoluir para deformidade, para destruição da articulação, para perda do movimento, que é uma coisa que pode acontecer. Com relação a essas medicações que existem, né? Então, esses medicamentos usados nos pacientes, desde que o diagnóstico seja feito precocemente, existem estudos, especialmente no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, onde eles conseguem dar esses medicamentos muito mais cedo do que nós, até porque o custo é elevadíssimo, embora nós tenhamos hoje em dia, por felicidade, o Estado tem fornecido essas medicações. Então, se foi aquela época em que os pacientes tinham uma doença e você não tinha o que fazer, hoje a gente pode tratar e a gente pode reverter o curso da doença com essas medicações. Algumas curando, né? Mas com certeza, podendo oferecer assim, melhora da sintomatologia, melhora da qualidade de vida para esses pacientes e até para o paciente pode ter a doença e voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Né? Bom, obrigada, Dr. Félix. Infelizmente o tempo é curto, mas se você gostou dessas dicas, essa entrevista tanto quanto eu, acesse o nosso blog, reveja aí quantas vezes quiser. Inclusive o senhor pode rever essa matéria no nosso site, no nosso blog, para que você reveja e guarde bem essas dicas. Obrigada, Dr. Félix. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E vocês, acessem lá e prestem atenção, aliás, principalmente as mãezinhas nos bebês.